Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nós continuamos nosso trabalho dentro da geometria espacial, que é uma geometria muito interessante porque tem muito a ver com o nosso cotidiano. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre um sólido muito interessante que é o prisma. A gente vai conhecer a respeito do prisma, as características dele que são bastante interessantes. Você já me conhece nos outros vídeos, eu sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. Então vamos lá, vamos ver aquelas questões, quais são os nossos objetivos. Uma definição, o que é um prisma? Quando eu falo prisma, vocês já sabem o que significa? Porque não é uma novidade para nós falarmos de prisma. Vamos ver se vocês conseguem definir. Nomear os diferentes prismas, cada prisma pode ter uma nomenclatura, e vamos resolver alguns exercícios envolvendo exatamente os prismas. Primeira coisa vem aquilo lá, eu já falei, prisma não é algo novo, é algo que a gente já estuda há muito tempo, todos os anos a gente fala alguma coisa a respeito de prisma e a gente tem vários prismas também dentro da nossa casa. Mas você sabe o que é um prisma? Daqui a pouquinho a gente vai relembrar todos os detalhes e como definir um prisma. Você sabe como, agora vem uma questão, né? Como é que se forma um arco-íris? Daí alguém me disse, mas o que tem a ver o prisma com o arco-íris? Já vamos responder. Mas vocês sabem como é que forma um arco-íris? O que tem a ver o prisma com o arco-íris? Aquela pergunta que eu fiz, né? Daí eu disse, nossa, professor, estou viajando, né? O que arco-íris tem a ver com geometria espacial? Vamos lá, vamos tentar explicar isso. O arco-íris, todo mundo conhece, né? Já viu várias vezes, né? É um fenômeno óptico que ela forma em razão da separação da luz que a gente conhece, né? Ela vai fazer uma separação formando exatamente as diferentes cores do arco-íris. Ele pode ser observado sempre que existem gotículas de água suspensa na atmosfera e a luz solar estiver brilhando acima do observador em a baixa altitude ou ângulo, ou seja, ele pode acontecer durante ou após uma chuva. Esse acontecimento ocorre em razão de um fenômeno físico que a gente chama de dispersão da luz, e a gente sempre vê, normalmente mais em final de chuva a gente vai vendo, ou quando a chuva está bem rala, a gente consegue ver. O que é a dispersão? Vocês já viram lá em física, provavelmente no ano passado, mas vamos reforçar porque é um conhecimento bastante importante. É um fenômeno que causa a separação de uma onda em vários componentes espectrais. Por exemplo, podemos dizer assim, a luz branca que vai ser decomposta em várias frequências, que cada frequência é exatamente uma referência a uma cor, tá? Agora a gente vai ver o que tem a ver a tal da arco-íris, né, a dispersão com os prismas. A luz branca se propaga no interior de uma gotícula de água ou em outros meios transparentes, como um prisma, sofrendo o processo de dispersão. Nós falamos no caso do arco-íris, que a gente consegue ver que essa dispersão vai acontecer exatamente dentro das gotículas de água. Mas a gente pode fazer um prisma, por exemplo, a gente pode dizer um prisma artificial usando exatamente um prisma, né? O formato prismático, aonde ele vai conseguir fazer a decomposição exatamente da luz branca nas várias cores que a gente vê lá. Por exemplo, aqui eu tenho uma luz que ele vai entrar por uma fenda e vai vir um único raio de luz aqui, né? Um feixe de raio de luz, dentro de um prisma, e dentro desse prisma, exatamente por causa da mudança da velocidade da luz, ele vai haver uma dispersão, ou seja, a formação de um arco-íris. Então a gente vai vendo, e aquilo que eu sempre reforço, né? Matemática não vive sozinha, física não vive sozinha, biologia não vive sozinha. Na verdade, a ciência, o conhecimento, ele é totalmente amplo e se relaciona. Então a gente precisa conhecer, ser uma pessoa eclética, ou seja, conhecer sobre várias coisas até mesmo, para depois a gente ficar mais específico dentro de uma área. Então, o que seria um prisma? Agora vamos responder a pergunta principal, que é o prisma, o nosso objetivo principal. São vários objetos do espaço em que vivemos que têm a forma de poliedros. Então, já fixamos o primeiro conceito. O prisma é um poliedro. Então, corpos redondos não são prismas. Entre os quais destacamos os prismas, desde as mais simples embalagens até as mais elaboradas edificações, muitos são os exemplos das presenças de prisma no nosso dia a dia.
aqui nós temos 3 exemplos de prisma aqui. Esse daqui eu acredito que vocês já viram caixinhas, né? Por exemplo, eu já vi caixinha de joia nesse formato, já vi caixinhas de alimento nesse formato. Essa daqui já é um formato mais comum, tem até um chocolate famoso, né? Que tem esse formato aqui e que por sinal é muito gostoso, né? Esse outro formato aqui é pentagonal, a base é pentagonal, ó, nome base, né? Se é um poliedro tem base, né? A base pentagonal aqui é um outro exemplo de prisma. Então aqui temos 3 exemplos de prisma. Vamos ver se vocês já começam a conseguir conceituar os prismas. Aqui é os mesmos 3, só que agora estão maiores para a gente observar. Note que todos eles possuem pelo menos um par de faces paralelas congruentes e pelo menos 3 faces paralelogrâmicas, ou seja, lados paralelos 2 a 2. Então, ó, aqui nós temos um formato aqui hexágono em cima e embaixo. Aqui nós temos um triângulo aqui, não precisa ser em cima e embaixo, pode ser lateral também. Aqui essa face igual a essa daqui. Fácil, né? Então esse já é uma das características de um prisma. Então agora vamos para a definição formal de um prisma. Considerando 2 planos paralelos distintos, ou seja, quando a gente está dizendo paralelo, eu tenho que colocar o distinto, porque senão poderia um estar sobre o outro. Então eles são distintos, eles têm que ter uma diferença entre eles. Os planos, a gente já sabe, a gente dá nome usando as letras gregas, né? Então o plano alfa e o plano beta. Uma região poligonal convexa, né, fechada, R, contida em alfa. Então aqui eu tenho uma região poligonal convexa, nesse caso aqui é um hexágono, né? 1, 2, 3, 4, 5, um pentágono, falei errado, um pentágono. Nessa daqui, contida em alfa e uma reta R que intercepta o plano alfa e beta. Então aqui, ó, uma reta daqui até aqui, ó, aqui eu tinha o A, aqui eu vou ter o A'. Depois o B com o B' e assim sucessivamente vai formar a mesma base que eu tinha no plano inferior e vai formar exatamente o nosso prisma. Aqui nós chamamos de base, vamos continuar chamando de base, e aqui em torno vai ser as faces laterais que a gente tem. Chamamos de prisma, então, um poliedro formado por todos os segmentos de reta paralelo a R. Então, aqui, ó, que está uma reta R, né? Todos eles aqui, ó, vão formar. Eu chamei aqui o A e o A', mas na verdade teria um segmento do lado do outro, né? O conjunto dele vai formar exatamente a face lateral. Tranquilo? Agora vamos começar com o exercício, né? Porque falando muito matemática, o professor não gosta de falar muito, na verdade gosta de falar, mas ele gosta de fazer exercício. Então vamos lá, primeiro exercício, que é um exercício do Enem, que foi adaptado. Maria quis inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão planificações nessas caixas. Aqui nós temos essa daqui, essa daqui. Aqui não está pintado, mas também é uma face, tá bom? Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Esses aqui são sólidos que a gente já conversou outrora. Vejam quais são os sólidos e quais deles são prisma. Um instantinho para vocês fazerem e já voltamos a conferir.
Bem, pessoal, uma coisa que eu sempre falo nos outros vídeos, vocês já estão acostumados, visão espacial é fundamental. Para a maioria das profissões, eu acho que para qualquer pessoa é necessário a gente ter o desenvolvimento de uma visão espacial. Mesmo eu não montando essa planificação, eu consegui ver o que ele vai dar. Essa planificação é uma planificação que a gente conversou bastante sobre ela, né? Então é fácil a gente identificar qual é ela. Então essa daqui, opa, pulei, é um cilindro. Esta daqui, nós vamos ver, ó, que esta base é igual a esta. E essas laterais aqui vão fechar, formando exatamente um prisma. Esta daqui eu vou fechar. Todos são 1, 2, 3, 4 faces, portanto eu vou ter um tetraedro formado. Conseguiram, usando já essa habilidade, que é muito importante desenvolver bem a visão espacial, vocês conseguiram montar esses 13, conseguiram visualizar eles tridimensionalmente? Se conseguiram, ótimo. Se não conseguiram, eu preciso treinar essa visão, que é muito importante. Agora vamos falar sobre os elementos do prisma. Já conversou a respeito deles, né? Mas vamos reforçar. As bases, nós temos as duas bases, elas vão ser sempre iguais, né? Vamos ter as laterais, as faces laterais, que vão formar depois o que a gente vai chamar de superfície lateral e superfície da base, que serão duas. E temos a altura. O que seria a altura? Exatamente a distância entre as duas bases. Então, a distância entre as duas bases a gente conhece como altura. Tranquilo? Então, continuando. Agora nós temos mais algumas coisas. Por exemplo, a aresta da base. Aqui nós temos a aresta da base, que ela não é igual à aresta lateral, né? Às vezes até pode ser, dependendo do prisma, mas neste caso ela não é. Normalmente não serão. E vamos ter as arestas laterais aqui, a definição. Primeiro, lembre-se, quando a gente está falando em poliedro, uma figura 3D, a gente não chama de lado, a gente chama de aresta. Lado é quando a gente vai falando de um polígono em duas dimensões. Tranquilo? As faces laterais, que a gente já comentou, né? Que vão ser todas paralelogramos, né? Com lados opostos paralelos entre si. Então agora vamos para a segunda prática. Considere a imagem do prisma que nós temos aqui abaixo. A partir dela, eu quero que vocês identifiquem os elementos, as bases, as arestas das bases, as faces laterais, as arestas laterais e a altura, no desenho, partindo do que a gente conversou agora. Um instantinho para vocês fazerem e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, muito fácil a identificação. Vamos lá para a identificação. As bases, então. Então, nós temos que são as regiões poligonais, formados por quem? Ali eu coloquei RS, ou ainda são pentágonos R e S, né? A identificação pelo formato dele é um pentágono. Ou a gente pode chamar simplesmente a região, ó, que a gente chamou DR e aqui DS. Joia? Agora, as arestas das bases. Aqui toma cuidado que nós temos que falar todas as arestas, né? Da base ali, R, nós vamos ter aqui AB, ABC, CD, DE e EA. Na base S de cima, né? Eu vou ter A', B', C', C', D', E', E', A'. Tranquilo? As faces laterais são todos paralelogramos formados por 4 pontos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o ponto A', B', B e termina no A, tranquilo? E as demais, a mesma configuração, que serão 5 faces. Aqui a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta face, da mesma maneira que eu resolvi a primeira. As arestas laterais, aresta é só uma linha, então eu vou pegar o ponto de baixo e o ponto de cima. O primeiro aqui vai ser A'. Nós vamos ter também 5, B', C', D', E', E'. Fácil, não é verdade? E a altura, que exatamente vai ser a distância entre o plano alfa e o plano beta. Essas identificações são muito importantes para os exercícios que a gente vai fazer nos próximos vídeos. Agora vamos falar sobre a classificação que a gente vai ter dos prismas. Conforme a indicação das arestas laterais, os prismas podem ser retos ou oblíquos. O reto, aqui nós temos o exemplo do reto e do oblíquo. O reto, as arestas laterais são perpendiculares às bases, ou seja, elas vão formar com a base 90 graus. Já os oblíquos, nós vamos ter que as arestas laterais não serão perpendiculares às bases. E as faces laterais são paralelogramos, então ele vai ter uma inclinação diferente do que a de 90 graus. Agora vamos ainda classificando o prisma. Nós podemos classificar o prisma, e vamos dar o nome do prisma, exatamente em relação às suas bases, aqueles que nós temos as duas faces iguais. Então eu posso ter um prisma, por exemplo, a base aqui, ó, que é igual, as duas são triangulares, então a gente chama de prisma triangular. Esse daqui nós vamos ter um quadrado aqui e um quadrado aqui, então nós chamamos de prisma quadrangular. Esse daqui é um prisma pentagonal, podemos ter o hexagonal e assim sucessivamente. Terceiro exercício de prática agora. Suzana estava estudando prismas em suas aulas de matemática e uma de suas tarefas era construir diferentes sólidos geométricos. Dentre eles, ela montou um prisma regular ortogonal. Determine quantas arestas tem esse prisma. Vou dar um tempinho para vocês treinarem a visão de vocês espacial e também os conceitos que a gente já falou sobre arestas e já voltamos a conferir esse exercício.
Pessoal, então esse exercício é tranquilo, tenho certeza que vocês conseguiram fazer. O prisma que ela montou tem um polígono de 8 lados, já que é ortogonal, né? Então tem 8 lados. Ele possui duas bases, então temos 8 arestas na base inferior, 8 arestas na superior, ou seja, teremos 16 arestas nas duas bases. Temos ainda 8 arestas laterais, portanto, o prisma construído por Suzana vai ter a soma de 16 mais 8, 24 arestas. Tranquilo? Se não for, treine um pouco mais essa visão espacial de vocês. Tranquilo? E se vocês conseguiram visualizar que o sólido que a Suzana fez, o prisma que a Suzana fez é exatamente esse, que é a base ortogonal, né? E lá, se você conseguiu visualizar isso, vai ficar fácil de você resolver qualquer exercício. O que a gente falou hoje? Falamos da definição do prisma, vimos que o prisma ele pode ser reto ou oblíquo, e a gente viu que a nomenclatura do prisma vai ser de acordo com as bases que são paralelas. Ele pode ser triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal, que a gente conversou hoje. Nesse vídeo a gente começou a conversar a respeito do prisma. Falamos sobre as definições e sobre os elementos desse prisma. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.